E aí, meus amigos, tudo tranquilo? Meu nome é Cleiton Souza, para quem não me conhece, e a pergunta que abre esse vídeo é a seguinte: deu para perceber de onde eu estou neste exato momento, em que ponto do planeta? Quem não pulou o muro da escola nas aulas de história certamente já sacou que este belo lugar se chama Cidade do México, a quinta maior metrópole do planeta. É o seguinte, meus amigos, eu confesso que eu estou um pouco empolgado porque eu sempre tive vontade de conhecer a Cidade do México, principalmente por causa da história. Eu também curto a comida, eu curto a música. Eu quero destacar um dos pontos que nós visitamos, que foi o complexo de Teotihuacan. É uma das cidades mais antigas aqui do país, construída aproximadamente 100 anos antes de Cristo. Lá você não tem apenas uma pirâmide, é um complexo gigantesco, fica a 45 quilômetros do centrão da Cidade do México. Nós optamos por alugar um carro desses de city tour, sabe? Uma pessoa explicando, falando da cidade, falando do lugar. Pagamos 3.600 pesos mexicanos, deu aproximadamente R$250. Éramos 4 amigos e eu curti demais essa oportunidade de sentir a história de perto, de ver o desenvolvimento da civilização, né? Como que os caras construíam uma pirâmide daquele tamanho, pedras daquele tamanho. É isso, muito legal. Mas é claro que nós viemos aqui também para carregar pedra, né, meus amigos? Para trabalhar, para trabalhar. É trabalhar? Meu espanhol é muito ruim, mas esse cara aqui manda bem. Novo Volvo C40. O que ele tem de diferente em relação ao irmão XC40? Basicamente o estilo. Agora, uma grade um pouco maior, fechada, porque estamos falando de um modelo 100% elétrico, e os faróis com tecnologia Pixel. Então ele faz uma movimentação quando você liga e tem aquele sistema também que diminui o facho de luz especificamente no olhar do motorista que está no sentido contrário e depois abaixa a iluminação, volta, faz todo esse controle automaticamente. Rodas 20 polegadas, lindíssimas, com apenas um detalhe. As medidas são um pouco complicadas dependendo da região onde você mora. Eu estou até buscando aqui porque de cabeça eu não lembro, mas é 235, 45, 20. Então a gente passou por algumas estradas assim com asfalto não tão 100%, e aí você sente o tranco na direção. Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque 45, dependendo da cidade onde você mora, pode ser um problema. Embaixo do capô nós temos o quê? Um porta-objetos. Não temos nada além disso. Vou até abrir aqui rapidinho, porque como vocês sabem, a Volvo tem aproveitado, né, o espaço que seria dedicado a um motor a combustão para transformar em espaço útil. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui de prima. Legal. Tá aqui o porta-objetos. Não é tão grande, mas suficiente para você colocar, às vezes, 2 mochilas. E embaixo aqui nós temos o sistema para o pneu. Não temos step, tá? É aquele compressorzinho e o líquido que você joga. Ou seja, se você cortar o pneu, tem que chamar o guincho, não tem outro caminho. Passando por aqui para a lateral, nós temos os retrovisores com as capas na cor preta e o principal diferencial desse bonitão, que é o caimento do teto, estilo coupé. É um crossover SUV coupé, que eu gosto bastante. O teto panorâmico fixo, envidraçado, tem uma película ali, um sistema que corta a luz do sol, então você pode rodar com temperatura de 40 graus, você põe a mão no vidro, tá tudo tranquilo. Um aerofólio na parte de cima, outro aerofólio aqui embaixo e as lanternas traseiras, que são um show à parte. Continuando o nosso bate-papo sobre o estilo do carro, que é lindo, na minha opinião. Já gosto do XC40, mas o C40 roubou ainda mais o meu coração. Então eu fico com ele na disputa entre os dois. Vou deixar até uma enquete depois também no nosso Instagram, tá? @Última Marcha. Bom, além das lanternas, nós temos outro aerofólio, como eu falei, tem a luz de freio
recortando a tampa traseira, onde nós temos Volvo, e aqui dentro 413 litros de capacidade, sistema de abertura e fechamento elétricos da tampa do porta-malas. Vou jogar essa mochila um pouco mais para frente. E é interessante esse detalhe porque, apesar do caimento do teto, o espaço do porta-malas é o mesmo, suficiente para uma família aí de 5 pessoas viajar com bastante tranquilidade. Aqui no banco de trás, eu vou sentar e mostrar para vocês que eu tenho 1,75, então eu fico meio que no limite aqui, ó, tá vendo? Eu não sou assim tão topetudo, mas o meu cabelo já começa a encostar, então uma pessoa com 1,85 m, 1,90 m já vai ter problema, beleza? O banco é revestido num material sintético, Microtec, que ele simula o toque do couro. Não é couro, né? Esse é o primeiro modelo da Volvo a eliminar o couro animal. E é muito interessante, porque aqui no volante você tem um acabamento muito parecido com o couro. O toque é de couro, vou jogar esse aqui para trás. O toque é de couro, a aparência é de couro, mas não é couro. Central multimídia com 9 polegadas, eu quero fazer o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar rapidamente o que o carro tem, por 419.950, mas eu quero focar principalmente nas percepções ao volante. Como é guiar essa máquina, tá bom? Então, central multimídia, super completona, com integração ao Google, ainda não tem Apple CarPlay, isso deve sair mais para frente numa atualização, mas é uma central multimídia super legal, conexão com o seu usuário Google, você pode deixar até o YouTube Music, Spotify, tudo conectado já, ele tem um SIM card com validade de aproximadamente 4 anos, sem custo, e depois a Volvo vai conversar com você sobre mensalidade, etc. Painel digital, o que eu posso falar sobre de 2 polegadas, tá? Painel bem legal. Eu gosto do interior do Volvo, tanto do XC40 quanto do C40, porém acho que ele está um pouco conservador para a pegada 100% elétrica, para esse design exterior. Eu acho que esse aqui seria a última linhagem desse interior, porque o carro foi lançado no Brasil em 2017, então eu acho que daqui mais um ano ou 2 nós teremos um novo XC40 e um novo C40. Mas é muito bonito, funcional, e eu gostei dessa decisão da Volvo de tirar o couro animal. E aqui dentro você pode escolher alguns acabamentos, colorações, como também o carpete na cor azul, Fjord Blue, que é o nome dessa cor inclusive. Dá para ver que o carro é bonito, o que ele tem, lista de equipamentos, isso aí é fácil de você encontrar na internet. Mas a percepção ao volante, simplesmente animal. Quem já dirigiu um carro elétrico sabe que a gente está falando de torque instantâneo. Pisou no acelerador, o carro dispara e é um feeling idêntico ao do XC40. Eu tive a oportunidade de ficar com esse carro praticamente 15 dias em Brasília, quase 20 dias em Brasília. Então eu sei bem do que eu estou falando. Viajei 330 quilômetros com ele, Brasília, Pirinópolis, Goiânia. Cheguei lá com 10% de bateria mais ou menos. Rodei muito na cidade, rodei 400 quilômetros com uma recarga em Brasília. De acordo com a Volvo, você pode chegar a 420 com uma recarga, então é uma distância super interessante. Então você pode deixar o carro recarregando uma noite, por exemplo, e dependendo é suficiente para você rodar a semana inteira. Se você me pergunta quanto custa para recarregar as baterias do C40, mais ou menos R$ 78. São 78 kW, né? Então pela proporção, vamos arredondar para R$ 80, bem mais barato do que encher o tanque com gasolina. Claro que a proporção aí entre vale a pena comprar um carro elétrico, se você colocar na ponta do papel ainda não vale. Os carros são caros, né? Mesmo os de entrada são caros, mas você tem que pensar no meio ambiente, tem que pensar nessa pegada aí de deixar, imagina, ficar totalmente independente no posto de gasolina, além da dirigibilidade ser muito legal. Eu lembro que no começo dessa discussão aí sobre carro elétrico, as pessoas diziam assim, o futuro vai ser chato, porque carro elétrico é chato. Não tem nada de chato. Dirigir um carro elétrico é muito legal e ainda mais com 67 kg de torque. Em vez de chato, é patada, meu amigo. Para mudar um pouquinho o cenário, peguei a estrada para falar da dinâmica de condução desse carro. Você tem vários carros em um só, porque se você acelera pouco, o C40 é super suave. Se você pisa forte, é um super esportivo. São 408 cavalos de potência, 0 a 100 km por hora em 4,7 segundos, é tempo de muito esportivo. Ou, na verdade, tempo para fazer muito esportivo morrer de inveja. Então, assim, vou dar um exemplo. Estou aqui a 80 por hora e não importa a velocidade. Retomada, aceleração de 0 a 100, o que você precisar, pisou no acelerador, olha isso aqui.
estava em 80, cheguei a 100 com, sei lá, 1 segundo. E sem falar também que nesse pacote, né, por R$ 419.950, você leva também as tecnologias de assistência à condução da Volvo, de frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão, assistente de permanência em faixa e todas as outras tecnologias muito legais. Então é uma virada de chave aí em termos de sustentabilidade, segurança e também tecnologia. Muito bem, vamos aqui a um resumão sobre o novo Volvo C40. Ele é um carro perfeito? Claro que não, não existe veículo perfeito. Algumas ponderações que eu faria aqui. O painel, eu acho que merece um update, o que deve acontecer aí dentro de 2 anos. Gosto do espaço interno, só não curto muito o túnel central, mas a Volvo diz que faz parte da estrutura e ali por baixo passam os tubos e o sistema de refrigeração da bateria. E o preço, né? R$420 mil é para poucos, mas se eu tivesse R$400 mil, eu garanto para vocês que eu compraria ou o XC40 ou o C40. Na faixa de preço ali, eu acho que é o melhor custo-benefício que vocês podem encontrar aqui no Brasil. Mas como eu disse, é um carro para poucos, eu acho que a eletrificação é super legal, porque com o passar dos anos as baterias estão ficando com mais eficiência e mais baratas. Então daqui mais 5, 10 anos pode ser uma realidade muito mais presente nas ruas brasileiras. Se não for pedir muito, meus amigos, se vocês concordam ou não concordam com tudo que eu falei sobre o C40, deixem nos comentários, se inscrevam no canal e deixem um like também, porque é muito importante para o nosso trabalho. Valeu!